Começam hoje as inscrições para o SISU. É uma oportunidade do estudante conseguir uma vaga nas universidades federais, estaduais e nos institutos que utilizam o sistema de seleção unificada como forma de ingresso. Para se inscrever tem um requisito muito importante, que o candidato não pode ter zerado a redação no ano passado. As inscrições são feitas todas pela internet, o endereço eletrônico é esse que aparece aí para você, sisu.mec.gov.br até o dia 10 de junho, quarta-feira, depois de amanhã. São mais de 55 mil vagas em todo o Brasil. A maior oferta é no Rio de Janeiro, depois em Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Bahia e Maranhão. Nos 3 dias de inscrições, hoje, amanhã e quarta, o candidato pode mudar quantas vezes quiser a opção de curso da universidade. Mas aí não pode esquecer de confirmar a mudança, senão o sistema não vai registrar nova informação, isso é importante. A nota de corte começa a ser divulgada amanhã. É nessa hora que o candidato vai ter uma ideia se vai conseguir entrar no curso que quiser, né? Boa sorte para todo mundo. Com o SISU aí na porta, a gente vai falar hoje aqui na coluna Alô Concurseiros da preparação para o Enem. E hoje está muito especial porque, além do nosso colunista Rodrigo Andrade, a gente também convidou o professor Gilberto Augusto, que é um dos principais especialistas em Enem no Brasil. Sejam bem-vindos aos dois. Bom dia mais uma vez, né, Rodrigo? Seja bem-vindo, professor. A gente vem falando muito sobre o Enem aqui na coluna, porque a gente sempre conversa com o Rodrigo, que é um concurso público, né, para os estudantes aí nessa etapa da vida. E esse ano o Enem trouxe várias novidades. Muita gente está sabendo que o número de candidatos deve ser menor. Mas isso não é necessariamente uma boa notícia, né, professor? Exatamente. A gente tem uma métrica, porque ano passado nós tivemos mais ou menos 2 milhões de faltosos no dia da prova. Né? Por quê? Porque o aluno não tinha tanto compromisso com aquela prova, tendo em vista que a isenção era muito grande. Então, o aluno que formou numa escola pública, que declarava carência, ele não pagava aquilo. Então, 3/4 dos estudantes, 75%, eles não pagavam. Então, quando você não paga alguma coisa, gera um pouco de descompromisso com aquilo. Então, no dia, eles não iam fazer a prova. Então, imagina só, 2 milhões de faltosos, é muita coisa. Hoje, não, a taxa de inscrição aumentou, né? Foi para 63, saiu de 35 para 63 reais. E hoje, para você não pagar, você tem que estar cursando o ensino médio no ensino público, de fato. Então, a isenção diminuiu bastante, aumentando o compromisso e a responsabilidade do estudante para com o exame. Então, o número de pessoas que realmente estarão lá no dia fazendo vão ser muito maior e é o que conta para a gente, né? Porque você tem que fazer para utilizar todos os recursos do governo, como FIES, ProUni, as vagas. Então, para a gente, o indicador principal não é a inscrição, é quem faz a prova. E isso significa também que o nível, então, das provas deve ser maior dos candidatos? Com certeza. A preparação dos candidatos, ela tem sido cada vez maior, né, buscando materiais didáticos melhores, cursinhos cada vez mais especializados no exame. Então, com certeza, a qualificação desse estudante será melhor que do ano passado. Vai ser mais concorrido. Rodrigo, que essa semana agora, além de nosso colunista, ele também é entrevistador. Diga lá, Rodrigo. Professor Gilberto, qual a importância hoje focada no Enem para o aluno? Apesar que nós temos várias oportunidades dessa nota, o aluno utilizar, né, tanto para o SISU quanto para o FIES. Ele tem que visualizar que hoje a nota de corte no mínimo de 450 pontos, né, em relação para ele obter o FIES, não é isso? Isso, exatamente. Ano passado, realmente a gente não tinha, né, essa pontuação. O aluno ele poderia simplesmente fazer a prova para conseguir os programas do governo como FIES e ProUni. Agora não, ele precisa realmente tirar 450 pontos na prova objetiva, não zerar a redação, o que gera para esse aluno um compromisso maior de se qualificar para a prova. Ele tem que estudar cada vez mais, caso contrário, ele não vai atingir. Para você ter uma ideia, ano passado 49,9%, ou seja, metade dos estudantes eles não atingiram essa média. Então, hoje nós teríamos 50% desses alunos fora desses programas do governo. Então, imagina, é muita coisa mesmo. É muita coisa. Professor, antes da gente entrar nos métodos de estudo, né, para dar as dicas aí para o pessoal que está em casa, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que interessa a todos os estudantes e os pais de alunos e etc., que é com relação à segurança das provas. Todo ano tem alguma notícia com relação a isso. O que a gente pode esperar de 2015? Isso é nem um exame de nível continental, né? O Brasil ele é muito grande. Fazer uma prova para esse monte de gente é bem complicado. Só que o governo tem investido cada vez mais em segurança. Então, para esse ano, existe uma mudança que a prova vai começar 1h30 da tarde, né? Então, realmente, 1h fecham-se os portões, os alunos entram na sala. Então, o envelope tem um lacre eletrônico que ele tem que ser aberto entre 1h e 1h30. Então, se ele for aberto antes, a gente vai detectar isso por um computador. Então, vai aumentar ainda mais a segurança. Mas, com certeza, os olhos do MEC, do INEP, estão em cima. Ano passado, nós tivemos aí 314 candidatos que foram eliminados por conta de
pontos eletrônicos, celulares. Então, os olhos do governo estão cada vez maiores em cima disso. A gente tem um caso, inclusive, aqui na Paraíba mesmo, de um estudante que colocou uma brincadeira na redação, Exatamente. Não zerou, ele tirou 600 pontos, se eu não estou enganado, e isso tudo a gente fica meio na expectativa para saber como é que vão ser os critérios de correção. Rodrigo, vamos falar sobre métodos de estudos? Você separou um modelo para a gente que é o indicado para o Enem? Com certeza. Inclusive, eu já passei na questão até para concursos públicos esse método, é o método Pomodoro, que é muito eficiente, exatamente, é um método muito expansivo, que a gente pode poder trazer exatamente. Ele tem 4 dicas em si. Primeiro, remova todas as distrações. Se livra de celulares. Tudo. Zera celular, internet, aquela história. Zera tudo, zera. Se prepara, foca. Segundo ponto, inicie um time com 25 minutos. Esse time, na realidade, a dica é o cronômetrozinho do celular, coloca 25 minutos. Você estuda 25, dá uma pausa de 5 minutinhos. Então, foca nisso aí. Segundo ponto, terceiro ponto, na realidade. Eu sempre digo, Patrícia, onde a gente foca, a gente expande. Então, se a gente vai lá com 25 minutos, os 25 minutos tem que ser os 25 minutos mais dedicados na sua vida nesse período. Tem que fazer render, né? Tem que fazer render, porque não adianta você colocar 25 minutos e estar pensando em várias coisas ali ao mesmo tempo. E até uma dica importante, toda vez que você estiver fazendo um estudo concentrado com 25 minutos, deixa um papelzinho em branco do seu lado. Todas aquelas distrações que você vinha aparecer na sua cabeça, você vai anotando. Eita, tem que pagar uma conta. Eu vou anotar, vou ter que ligar para fulano, alguma coisa. Vai deixando aquilo de lado, porque aquilo ali vai deixando sua mente mais tranquila para que você possa desenvolver o seu estudo. E exatamente o quarto ponto é faça a pausa de 3 a 5 minutos e se recompense. Comer um biscoitinho? Olha, não vou falar tanto de chocolate, que engorda muito, mas, tipo assim, dá uma recompensa, algo que realmente possa lhe interessar para que você possa ter um compromisso com esse método de estudo. Vai lá, brinca um pouquinho com o cachorro e volta. Com certeza. Principalmente o objetivo desse método, Patrícia, é exatamente aumentar a agilidade do pensamento. Método Pomodoro. Vale, claro, para os concurseiros de maneira geral e também para o Enem. Valeu, Rodrigo, pela dica. Ô, professor, a gente sabe que o Enem tem esse viés de atualidade muito grande, né? Cai o que as pessoas estão vendo no mundo, tem que ver telejornal, tem que ler muito. E aí, nesse sentido, inclusive para a própria redação, né? Tem que saber falar sobre o que está acontecendo no mundo. Qual que é a dica para as pessoas não perderem essa pegada do Enem? Isso, tá sempre atento, principalmente aos problemas sociais que estão acontecendo. O Enem, ele pede sempre uma dissertação, um texto dissertativo, tem no final uma proposta de intervenção, que nada mais é que uma solução para aquele problema. E uma dica que eu posso dar para todo mundo aí, se eu acertar, vocês vão lembrar disso, é sobre água, tá? A água, a gente vive uma crise hídrica muito grande no Brasil hoje. Essa crise hídrica também gera um problema de uma crise elétrica. Sim. E um outro tema muito interessante é sobre economia, né? Então, acho que são 2 temas que eu deixo para vocês aí sobre água e economia. Ótima dica, aposta sua então para esse ano. Imagina se a gente acertar o tema da redação do Enem. Os telespectadores são muito privilegiados, né, Rodrigo? Professor, é possível ainda estudar a partir de agora? Sempre é. Toda preparação ela é bem-vinda. Obviamente, nós temos aí, a partir de agosto, 3 meses até o Enem. O Enem vem aí 24 e 25 de agosto, então o pessoal pega mais ou menos julho como um período de férias. Eu acho que não tem que se preparar, porque o tempo ainda tá curto, mas sempre está em tempo. Eu costumo falar, se eu dou 3 anos para um aluno para ele estudar para o Enem, se ele não quiser estudar, 3 anos não é suficiente. Se eu der 3 meses, se ele quiser muito estudar, de fato, é suficiente. Obviamente, buscando um cursinho de qualidade, buscando professores capacitados, um material didático específico para o Enem. Lembrando que a prova do Enem não é uma prova comum igual aos outros vestibulares, é por competências e habilidades, e não sim por frentes comuns. Então, se preparar de maneira específica para o exame, dá tempo sim ainda. Ótimas dicas. Muito obrigada, viu, professor Gilberto? Valeu aqui para os telespectadores do Bom Dia ficarem antenados com o Enem. Rodrigo, a gente se vê na segunda-feira com novos assuntos para os concurseiros. Valeu, gente. Boa semana para vocês. Obrigado. Até a próxima.